te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Deixa lá em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, no capítulo 4, aberto. Essa palavra já tem título. Hebreus, capítulo 4. O título dessa palavra é Assentando-se no trono da graça. Glórias a Deus. Agora, eu não quero espírito nenhum de dispersão no nosso meio. Senhor, liga-se o nosso espírito ao Teu Espírito, para que possamos captar em espírito aquilo que o Senhor quer falar conosco. Toda a carne vai se calar aqui no nosso meio, porque nós estamos num caminhar espiritual. Nós estamos no caminhar da carne, nós estamos aqui em carne, nós estamos aqui em espírito, Pai. E nós cremos na obra que o Senhor está realizando no nosso meio, Pai. Estamos numa caminhada, e o Teu Espírito há de ministrar coisas espirituais. Amém. Aleluia. Queridos, nós estamos numa caminhada espiritual. Quando eu falo nós estamos numa caminhada espiritual, é porque nós estamos numa caminhada espiritual. E nessa caminhada, Deus está pegando as nossas mãos, está levando para um lugar. E esse lugar sempre é para mais perto dele. O lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Agora, se tem algo que nos rouba desse lugar, isso se chama carne. O apóstolo Paulo, ele teve uma dificuldade com a igreja de Coríntios, porque ele começou a falar das coisas espirituais sendo reveladas pelo Espírito. Começou falando que nós temos a mente de Cristo. Ele começa falando, olha, Deus quer revelar as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Ele. Aí no capítulo 3, ele parece que tem que dar uma parada, porque ele fala assim: irmãos, eu queria comunicar coisas espirituais com vocês, mas vocês são carnais, porque tem inveja, dissensões. Porque quem tem essas coisas é porque não sabe no lugar que está em Deus. Amém? Porque quando nós sabemos a posição que nós estamos em Deus, irmãos, nada pode te parar. Não tem capeta, não tem diabo. Porque o diabo ele só vai querer influenciar a sua carne. A única coisa que ele tem é a sua carne. Mas Deus te deu uma espada do Espírito para você desembainhar sobre a sua carne, arrancar todas as artimanhas da sua carne, a mente da sua carne,
para que você, pela fé, declare: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Por quê? Porque há uma graça conquistada por Deus para nós. Então, se você não quer isso, irmãos, não adianta. Você vai se perder no meio da caminhada e você vai perguntar: cadê aquele povo que estava comigo? Porque tem um povo que está caminhando por fé, indo para um lugar. E a igreja, ela não é igreja estática, é uma igreja que se movimenta. Não é um lugar físico, é um lugar que, assim como o tabernáculo andava no deserto, nós estamos caminhando sobre uma palavra, caminhando sobre um lugar que a cada dia nós crescemos de fé em fé. Está entendendo? Só que chega no momento de uma caminhada em que nossa carne, e ela vai ser sempre um problema na nossa vida, ela vai começar a influenciar a nossa alma com fraquezas, coisas que você se sente tão incapaz. E se você não ouviu as últimas mensagens que a gente tem falado aqui, porque nós estamos numa caminhada espiritual, pode ser que você perca um degrau da sua caminhada. Então ouça as mensagens, para você entender a caminhada espiritual que você está trilhando. Falo isso porque o próprio escritor de Hebreus fala assim: obedecei os vossos guias, porque eles têm zelado pelas vossas almas. Deus me levantou como guia de vocês, não um guia que vai seguir o Aloísio, mas o guia que vai te mostrar a liderança do Espírito, e o Espírito há de te guiar juntamente comigo. Mas aí Deus, Ele sempre nos assiste nas nossas fraquezas. Sempre, irmãos. Sempre. Porque fraqueza não é um lugar de derrota. Porque a morte reinou sobre o homem. Nós recebemos a nossa vida em Cristo. O Espírito passou a ter vida por causa da justiça. E por causa da justiça nós tivemos um presente de entrarmos no sangue, entrarmos pelo sangue de Jesus no Santo dos Santos, entrarmos na presença dEle sem condenação, sem culpa, sem fraquezas, porque o Espírito vive por causa da justiça. E nós estamos tendo entendimento a cada dia do valor do sangue de Jesus, irmãos. O sangue de Jesus não é para ser falado da boca para fora: o sangue de Jesus tem poder. Não, o sangue de Jesus realmente, ele transmite algo espiritual forte para nossas vidas. Foi pelo sangue de Jesus que foi uma obra realmente complicada, foi uma obra penosa, uma obra difícil, uma obra muito bem planejada antes da fundação do mundo, que Deus planejou porque Ele sabia que você ia precisar desse sangue. Que o sangue, ele revela toda a graça de Deus, porque é pelo sangue que você tem essa entrada, essa penetração no Santo dos Santos. Então o meu papel como pastor é te levar lá, é te ensinar a ir lá, não vir a mim, mas ir a Ele, para a liderança do Espírito Santo, te levar num lugar em que Ele vai te mostrar quem você é. Porque às vezes eu falo, eu comunico coisas espirituais, às vezes você recebe, mas tem coisas que você só vai receber quando você estiver no seu quarto, fechar a sua porta, começar a orar em outras línguas, começar a orar no Espírito,
Aí o Espírito começa a ministrar a você. Quando o Espírito ministra, você só vai lembrar da voz dele. Você não lembra de outra voz. O diabo perdeu naquela área. Porque a voz de Deus é soberana para você. Ela é eterna. Passa os céus e a terra, mas a palavra que ele fala a você não passa. Aí em Hebreus capítulo 4, começa a falar do povo de Israel, que não encontrou a voz de Deus, mas ouviu, mas não foi misturado com fé. Eles ficaram agarrados no deserto, um povo desobediente, um povo que andou na carne. Aí não entendeu o que é a promessa de Deus, porque quem anda na carne vai sempre esperar a promessa. Mas quem anda no Espírito contempla a promessa. Quem anda no Espírito entra na promessa e sabe que já foi conquistada. Entenda, a carne vai sempre esperar. Um dia vai, um dia vai. Mas a Bíblia diz que o nosso espírito foi ressuscitado com Cristo e já adentrou nas regiões celestiais. Por isso que você tem essa guerra com a sua carne. Não é à toa. Você tem uma guerra. E Deus te deu armas espirituais para isso. Mas vamos entender algumas coisas aqui. Porque no versículo 11 fala assim: no versículo 10 melhor: pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Uma das funções do sangue de Jesus é de te purificar de obras mortas. O que são essas obras mortas? São obras de incredulidade. São obras que você faz para conquistar algo já conquistado. É algo que você faz achando que está agradando a Deus, mas você não está agradando a Deus. Eu estou trabalhando para Deus. Será? Você pode estar trabalhando para você. Mas o sangue de Jesus, ele teve um poder tão grande que ele nos resgatou de uma vã maneira de viver, uma vida sem propósito, para nos levar a uma vida com propósito. Você entende? Olha, eu sou um ser eterno. Eu não estou aqui à toa. Eu não estou aqui para falar no conto da carochinha. Não, estou aqui porque Deus me designou para estar aqui. Aí no 11 fala assim: olha, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência de Israel. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí o tema central, o versículo central daquilo que nós queremos comunicar: cheguemos, pois, confiadamente. Fala comigo, confiadamente. Ao trono da graça,
para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Você entendeu o valor do sangue. Você entendeu que você é espírito, porque a palavra separou alma de espírito. Juntas de medula, são coisas diferentes. E a obra que Deus fez foi no seu espírito. Ele ressuscitou o teu espírito. E você passou a viver, porque o teu espírito é igual ao espírito de Cristo. Só que tem coisas que aparecem no meio do caminho que se chama fraquezas, que são limitações, coisas que aparecem na sua alma que parece, você pensa, eu só vou chegar até aqui, entendeu? Tem coisas que você pensa, poxa, eu não consigo, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, mas eu só consigo chegar até aqui. Aí você cansou, você não descansou. Sabe por que você cansou? Porque todas as obras que você fez para chegar, por causa das suas limitações, eram obras mortas. Você trabalhou para alcançar o lugar, mas você vê, estou no mesmo lugar. Estou no mesmo lugar. Aí Jesus, ele começa a comunicar: calma, eu também tive fraquezas. Eu passei nesse lugar. Eu também passei por momentos de limitações. Porém, eu não pequei. Por causa disso, eu adentrei nas regiões celestiais para ser o sumo sacerdote que te traz também para o lugar que eu estou. Aí você para pensar uma coisa, irmãos. Por que acontece com a gente? Não sei se com você acontece, mas comigo acontece. Por muito tempo a gente, por tentar vencer algumas limitações, você fica assim. E às vezes você entra na presença de Deus, mas a voz das fraquezas são mais altas do que a voz do seu espírito. Porque ela fala assim: olha, você não vai conseguir. Está vendo que você não alcançou isso todo tempo? Por quê? Você não é merecedor disso. Você fez isso, você fez aquilo outro, fez aquilo outro. Aí vem acusação, vem condenação. O diabo pega tudo num pacotinho para te afastar do lugar santíssimo. Você sabe por que ele te afasta do lugar santíssimo? Porque tem lá um lugar que se chama trono da graça. Primeiro momento eu pensei, nesse trono da graça, Deus está sentado lá. Mas Deus investiu muito forte no meu coração, irmãos. Aí você começa a entender o que estava passando no apóstolo Paulo. Senhor, Jesus, me livra dessa fraqueza. Jesus fala com ele: olha, a minha graça te basta. Ele não está dizendo assim, se conforme com essa fraqueza. Não, ele está dizendo: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então comecei a entender, fraquezas que surgem a nós é apenas uma oportunidade para você se render e entrar nesse lugar. Porque forte precisa de graça, irmãos. Ele já é por si mesmo forte. Então, Deus, com sua graça e misericórdia, com seu muito amor com que nos amou,
nos deu vida juntamente com Cristo, porque nós herdamos tudo com Ele. E a Bíblia diz que nós ressuscitamos juntamente com Ele, porque nós herdamos a ressurreição também. E a Bíblia diz que nós nos assentamos nas regiões celestiais juntamente com Ele. E esse lugar se chama Trono da Graça. Aí, irmão, você entra um descanso dentro de você, sobrenatural, onde as obras da carne cessam, porque ela sabe, olha, eu não preciso mais fazer, porque meu Jesus fez. Onde as lutas cessam, porque onde tem um trono, reina a soberania. Um lugar em que você se assenta, irmãos. E a primeira coisa que você faz, por que eu estou assentado? Porque seu lugar é o lugar de descanso. Descanso de obras mortas. E você senta naquela graça. De repente, você olha para suas fraquezas. Suas fraquezas falam, você não merece sentar nesse lugar. Do seu lado está Jesus. Jesus fala, quem disse que ele não merece? Eu derramei o sangue por ele. Porventura tem algo maior e mais forte e mais valoroso do que o sangue de Jesus, irmão? Nessa terra? Ele precisou se encarnar. Se encarnar num corpo humano para poder comprar um homem, irmãos, com o sangue dele. Algo que nem ouro nem prata podia comprar, mas o sangue dele podia. Aí de repente você pensa, mas eu estou com essas fraquezas aqui, eu posso sentar? Aí eu ouvi uma coisa muito interessante. Imagina que isso aqui é uma nota de R$100. Amém? Quem quer uma notinha de R$100 aí? Todo mundo vai querer. E se eu amassar essa nota? Não vou pisar não, que eu vou enxugar depois. Se pisar nessa nota, esmengolar essa nota, vocês vão querer ainda? Eu não vou rasgar não. Vocês vão querer ainda? Ficou lá, né? Por quê? Porque essa nota não perdeu o seu valor, mesmo amassada, mesmo com fraquezas, mesmo com lutas. Essa nota continua tendo o valor do sangue. Irmãos, esse lugar é um lugar para nós assentarmos. E quando nós nos assentamos, irmãos, aí você começa nesse lugar, porque este é o descanso. Você começa a orar em outras línguas. Tudo bem, a fraqueza está falando ainda, mas eu tenho uma graça, estou sentado no trono. Você sabe por que você pode sentar nesse trono? Porque não é o trono da lei, onde você é julgado, é o trono da graça. O trono da graça é diferente, irmãos. É o lugar onde Deus fez por você, não onde você faz por merecer. Aí você entende por que o escritor fala assim: entre confiadamente. Agora você imagina se você fosse confiar nas suas obras. Sempre ia ter uma coisinha lá atrás que você ia lembrar, ou o diabo ia te fazer lembrar. Aí você ia perder toda a confiança. Mas por que você pode entrar confiadamente? Por causa do sangue do meu amado.
por causa do sangue de Jesus. Queridos, só herda verdadeiramente a herança que Deus tem, conquistou em Jesus, quem se assenta nesse trono. Porque este é o lugar em que você reina por causa da graça. Pastor, onde está isso? Hebreus não, Romanos. Capítulo 5. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, quando Deus falou essa palavra, eu comecei a pular no quarto. Comecei a dançar, comecei a louvar. Estava nem preocupado com os vizinhos. Porque se você não faz isso com a palavra pode não ter efeito sobre a sua vida. A palavra, quando é revelada a você, você tem que fazer algo. Bradem de júbilo, louvem, exultem, glorifiquem a Deus. É nesse momento que brota o verdadeiro louvor, quando a palavra de Deus, ela é manifesta ao seu coração. Só que a gente às vezes fica estático. E quando a gente fica estático, a gente dá oportunidade para Satanás plantar dúvida. Você foi chamado para louvar continuamente ao Senhor. Dos seus lábios tem que brotar louvor. Por que a gente reina? Olha o que diz no Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse. Quer dizer, a natureza da morte operando em você, querendo reinar. Porque a morte reinou, irmãos. Quando a morte reina, não tem ninguém maior que ela. Ela reina. É verdade? Estavam submissos ao reinado da morte. Verdade ou não é? Por isso que o homem pecou, o homem caiu, ficou destituído da glória de Deus, ficou longe da presença dele. Maldições, enfermidades, miséria, tudo de ruim veio sobre o homem. Mas aí, continua o versículo. Muito mais, vou ler de novo o 17. Porque se pela ofensa de um só, quem? De Adão. Porque ele pecou, a morte veio a reinar por causa dele. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Quem é que recebe a abundância da graça, irmãos? Aqueles que creem no valor do sangue. Aqueles que creem na obra da cruz. Aqueles que se assentam no trono da graça. E do dom da justiça. O que é dom da justiça? Você sabe o que é dom da justiça? É a capacidade que Deus deu a você de se assentar no trono da graça, livre de condenação, livre de pecado, por causa do sangue de Jesus. Você fica lá, permanece lá, e você começa a reinar lá. Por isso que ele fala aqui, continuando: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, meu Jesus, seu Jesus. Agora, a morte vai operar na carne, se você andar na carne. Mas agora, se você entende, olha, poxa, eu tenho fraqueza, opa, é um sinal. O que eu vou fazer?
eu me rendo ao sangue de Jesus. O que eu vou fazer? Eu me assento no trono da graça. Lá eu não sou consumido. Se tivesse algum sumo sacerdote com pecado, ele era consumido, irmãos, era morto. Mas lá eu estou na presença de Deus, porque o meu espírito vive por causa dessa justiça que Jesus Cristo fez. Aí de repente lá no trono da graça, como é que você reina? Vou te explicar. Reina como está voltando lá em Hebreus. No capítulo 4. Temos um grande sumo sacerdote, está lá no 14. Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. O que é confissão? É falar a mesma coisa que está escrita na palavra. A morte tenta reinar com a enfermidade na sua vida. Você fala que está escrito em Isaías 53, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ela continua falando, eu falo, pelas suas pisaduras, Jesus, eu fui sarado. A miséria tenta tomar conta de você e tenta assolar suas finanças. Você fala, eu sou abençoado como Abraão, pela graça. Talvez surjam algumas dúvidas, mas Abraão, ele não tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Vamos para Romanos 4. Versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que é isso? Imputado como justiça. Ele alcançou o favor da justiça, porque ele creu. Entendeu? Continuando. 4. Ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Quer dizer, se eu trabalho por aquilo, eu tenho que receber como dívida. Ao 5. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Quer dizer, eu tenho direito porque eu creio. Eu tenho direito porque eu creio. Irmãos, se você verdadeiramente nasceu de Deus, pensa nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra, irmão. Onde Cristo está assentado, irmãos, porque teu lugar é lá. A pastor não tem que morrer para estar lá, não. Tem. A sua carne tem que morrer. Mortifica ela, jejua, porque sua carne vai sempre te atrair para as coisas da terra. Mas à medida que você fortifica o teu espírito, orando em outras línguas, irmãos, orando, meditando na palavra, cada palavra que Deus vivifica no seu espírito se torna uma espada para mortificar a sua carne. Sem carne, você reina tranquilamente, mas com carne você reina com luta, porque você tem que lutar contra ela. Entendeu? Seu inimigo não é Satanás, não. Primeiro, seu primeiro inimigo é sua carne. Vence sua carne,
Porque Jesus venceu Satanás entregando a sua carne na cruz. A Bíblia diz que ele expôs principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz. Entendeu? Aí continuando. Ou 8, Romanos 4:8. Bem-aventurado, feliz o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. Quer dizer, não vai cobrar o pecado, porque a lei cobra, mas o trono é da graça. Mas por que o trono da graça eu vou pecar? Não, você crê que aquilo que Jesus Cristo fez por você, ele é real. Você foi morto por pecado. Mas pastor, se eu pecar, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Filhinhos, é bom que não pequeis, mas se pecardes, tem os advogados. Ele te purifica de todo pecado. Aí no 13. Porque não foi pela lei que veio a Abraão ou a sua descendência a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, herdeiros de quê, irmão? Tudo que Jesus conquistou. Não estou botando nem coisa dessa terra, de tudo. Tudo. Olha o 14. Pois que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa anulada. Porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, não há transgressão. Onde não há lei, há graça, onde você assenta. 16. Porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência, não somente a que é da lei, mas a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Quem é você? Quem é você? Isso pode determinar muita coisa na sua vida. Ah, eu sou filho do Beltrano, nascido do Cicrano. Você, se você crê, é nascido de Deus. E se você é nascido de Deus, você é herdeiro de Deus. Só que entenda, só se assenta no trono da graça quem decide andar no Espírito. Quem decide, olha, a graça não merece estar, a carne não merece estar aqui, mas porque o Espírito vive, ele senta e reina, ele governa a alma. Ele declara aquilo que está escrito na palavra. Ele fala o que está escrito. Ele fala. Porque no trono, irmãos, da graça, esse trono é inabalável. Ainda que a sua carne trema, você sinta medo, mas é sua carne. Deus não te deu um espírito de medo, mas de amor, de poder e moderação. Porque você reina, você fica firme ali, você determina, porque Deus te fez para determinar sobre as coisas. A morte não reinará sobre a sua vida, se você crer. Mas você precisa ficar sentado ali, nesse lugar, irmãos. Aí de repente dá vontade de fazer alguma coisa, não tem que fazer alguma coisa para conquistar. Fica sentado aí, ora em línguas, para você entrar no descanso novamente. Aí você se assenta, Deus vivifica uma palavra. Essa palavra você fala. Quando você fala, você crê. Porque você crê, você alcança.
Irmãos, fora disso, tudo é religião. Tudo são obras mortas. Deus está nos purificando de obras mortas, irmãos. Deus está nos purificando de obras mortas. Agora, se você é da fé, irmãos, confie nessa palavra. Não demore em entrar, não, irmãos. Entra logo. Você vai continuar, senão você vai continuar na mesma vida que você está. Uma vida que fala: o sangue de Jesus tem poder, mas nem sabe o que está falando, porque não se assenta no trono da graça e no reino. Vive uma vidinha medíocre, sendo rei. Medíocre, sendo rei. Irmãos, Deus não te chamou para viver uma vida medíocre. Não faça comum aquilo que Deus purificou, o sangue dele, irmãos. É preciso a gente ter temor. Não é por causa da graça que eu vou andar na libertinagem, mas por causa da graça eu vou andar na liberdade. Liberdade gera obediência. Sabe por quê? Quando você se assenta, irmãos, só tem uma voz que reina. É a voz do Espírito. A voz do Espírito é soberana. A voz da carne, irmãos, você olha para o sangue de Jesus e fala: o sangue fala. O sangue fala mais forte que o de Abel. O que o sangue fala? Esse meu filho é justo. Ele está sentado ali por causa do sangue de Jesus. Isso é para quem crê. Você crê? Se coloque de pé, então. Não há limites. Não há limites. Quando nós nos assentamos no trono da graça, não há limites para nós, irmãos. Toda limitação da carne, para quem ama Deus, irmãos, porque essa palavra não é para quem não ama Deus. Quem não ama Deus, ele quer viver na carne, quer entrar no pecado, quer viver a vida comum dele. Que viva! Mas quem ama a Deus, ele quer agradar a Deus. Quem ama seu pai terreno, agrada seu pai terreno. Mas quem ama seu pai celestial, agrada seu pai celestial. Você é celestial, irmãos. Não demore para entrar nisso. Surgiram as fraquezas, senta no trono da graça. Seu lado vai estar Jesus, irmãos. Aquele que verteu o sangue, Jesus, o sangue dele. O sangue dele falando: meu filho, é isso. Reina, porque você também herdou o reinado. Reina, porque aquilo que Adão não conseguiu, você vai conseguir. Pai, nós te adoramos, Pai. Nós te glorificamos, Deus. Às vezes é tão difícil entender. É porque o teu amor nos constrange, Deus. Queremos fazer algo.